Olha, eu estou aqui com o atual vice-prefeito de Mataraca. Esse cara aqui tem uma trajetória política interessante, vem de uma tradição política, ele vem de pessoas que são da política e que fizeram história na cidade. Foi vereador, presidente da Câmara da cidade de Mataraca por 4 anos, foi eleito presidente e reeleito por mais 2 anos, como é lá a legislatura na Câmara Municipal de Mataraca. E hoje, vice-prefeito. Felipe, é um prazer ter essa entrevista com você e desde já saudar você e dizer que fica à vontade para essa conversa, esse bate-papo na noite de hoje. Minha alegria é toda minha, né? A gente tem essa amizade e esse respeito há muito tempo. Sinto muita falta da época da rádio, de Mataraca, da rádio comunitária. Bons tempos, né? Bons tempos. Eu lembro que hoje, quando a gente faz uma pesquisa de opinião em Mataraca, a gente sempre pergunta qual é o meio de comunicação que é ouvido. E hoje são vários, com uma representação não tão grande, mas naquele tempo o principal era a rádio comunitária de Mataraca. Logo cedo, os rádios ligados, Isso, para escutar as informações da cidade, as fofocas isso. e saber como é que estavam os bastidores da política, porque os moídos naquela época eram muito grandes, né? Na realidade, culturalmente, Mataraca tem essa veia política, né? É uma cidade pequena, uma cidade teoricamente pequena, e que são assim famílias interligadas. Então, muitas vezes, quando não é de um grupo, é de outro, e isso se torna até uma coisa que muito atrativa para se comentar. Então, sempre a política está em evidência. Fala um pouco dessa sua trajetória familiar na política, Felipe. Rapaz, eu, criança ainda, papai era vereador, né? E quando eu era criança, papai foi o único vereador, ele foi eleito naquele momento, o único vereador da situação, aliás, da oposição. Eram 8 vereadores da situação, mais o prefeito, vice, e só ele era de oposição. Você imagina a guerra que travava. Então, naquele momento, ele começou, posso dizer, uma revolução no pensamento das pessoas, porque Mataraca vivia naquele momento assim um domínio político muito grande. Para quem não conhece, quem era seu pai? Meu pai, Zeca Bezerra, ele faleceu faz 18 anos. Ele foi presidente da Câmara de Mataraca, foi vereador por 4 mandatos e ele era um sonhador. Um exemplo disso é o prédio da Câmara de Mataraca que ele construiu. Ela foi finalizada nos anos 2000 e até hoje é um dos mais belos prédios da Paraíba. Como você teve a oportunidade de trabalhar lá vizinho, e meu pai era um sonhador e levou esse sonho até o último dia de vida dele. Ele tinha um prazer muito grande de ser vereador, um orgulho muito grande de ser vereador, e passou a vida inteira lutando por Mataraca. Ele foi espelho para você nessa carreira política? Ele sempre é um espelho, não só para mim. Eu vejo hoje o prefeito Egberto, a maioria dos discursos que faz, lembra dele, do entusiasmo que ele tinha, da vontade que ele tinha de fazer as coisas. Eu tenho assim, e assim é um assunto que sempre me emociona muito. Inclusive meu filho leva o nome do meu pai. É um orgulho muito grande ter assim, podido dar de certa forma, porque cada um tem sua personalidade, mas de certa forma poder ter feito um pouquinho lá na Câmara, que foi a casa que ele coisa, que hoje tem o nome dele, a casa José Tavares Bezerra Filho. Você reformou aquela casa também, não foi? A gente fez umas melhorias. Na época da presidência, o recurso, a gente pagava os funcionários, pagava todo mundo, e sobrou um dinheiro, a gente fez aquela parte da frente toda, a gente transformou numa praça, a gente, na parte de trás, a gente fez banheiro, fez uma sala de reuniões, a gente trocou praticamente toda a mobília, que a mobília ainda era da época da construção, que meu pai fez, e também a parte externa, as calçadas e tudo, que no momento estavam quebradas, a parte de elétrica, a gente teve que fazer quase toda a substituição, a parte de climatização também, mas mesmo assim a gente não conseguiu gastar o dinheiro que tinha e a gente por duas vezes devolveu o dinheiro para a prefeitura, porque o dinheiro sobrou e a gente devolveu para a prefeitura, e encaminhamos até na época o pedido ao prefeito, a Egberto. A gente não pode exigir, a gente fez um pedido e ele atendeu e ele destinou esses recursos que a gente devolveu a fazer aquelas calçadas do Eu Amo Mataraca
e a outra Sim. do Eu Amo Barra do Camaratuba. Na sua lembrança, teve algum outros legisladores presidente da casa que fez essa devolução de recursos para a prefeitura? Eu acho que fez assim, de uma forma mais... Eu acho que até teve outros, mas quem fez de um valor... De um montante De um maior. montante maior, eu acredito que tenha sido Floriano. Eu acho que em um ano só ele chegou a devolver quase 100 mil reais. Floriano, que é da base do grupo, atualmente gestão em Mataraca. E isso, meu tio foi vereador por 3 mandatos, foi vice-prefeito, É presidente do PSB lá da cidade? presidente do PSB da cidade. Certo. Agora vamos falar da sua trajetória como vice-prefeito. Como é que está o vice-prefeito e o prefeito Egberto em Mataraca? Rapaz, é um orgulho danado trabalhar com Beto, que Beto, ele, ao contrário do que acontece na maioria dos municípios, que no segundo mandato relaxam. Egberto, eu não sei o que é que ele toma, que ele acorda ligado no 360. Ele acorda ligado e é o dia todo e todo dia, e ele tem uma satisfação enorme de ser prefeito. É por isso que Mataraca tem hoje, Mataraca chama a atenção de outras cidades, Mataraca é usado como exemplo, por ter um gestor que se preocupa, como Egberto se preocupa esse tempo todo, na luta diária. Você está lá todos os dias trabalhando e batalhando por Mataraca, tanto é que tem colhido bons frutos desse trabalho. Você, como vice-prefeito, tem tido espaço na gestão? Massa, Egberto tem uma característica muito forte. Ele tem a rédea da prefeitura, mas ao mesmo tempo ele escuta todos. Isso é uma qualidade muito grande que o gestor tem. E hoje a gente tem algumas ideias que a gente dá, a gente tem o espaço de dialogar e de participar das resoluções dos problemas, mas sempre assim, deixando claro, ele tem autonomia, a última palavra sempre é a dele, mas a gente tem esse feedback, tanto é que a gente tem essa amizade, esse respeito recíproco desde sempre, desde a época da Câmara, eu na presidência da Câmara, ele prefeito e agora eu como vice-prefeito e ele continua como prefeito já no segundo mandato. A gente está num momento bem light aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Um sonho do Felipe para Mataraca? Massa, hoje, meu principal sonho é que as pessoas entendam que só dá valor à comida quem tem fome. Só dá valor ao cobertor quando já passou frio. Então eu tenho muita vontade que Mataraca não pare. Que Mataraca continue esse ciclo de desenvolvimento que está tendo hoje. Mataraca hoje, para você ter uma ideia, eu faço questão de até quem estiver nos ouvindo visitar, Mataraca simultaneamente está construindo agora 2 complexos educacionais. Um no bairro do Alemão e outro na zona rural da Uruba. Na zona rural da Uruba é uma creche e uma escola. E no bairro do Alemão é um complexo educacional que vai ter biblioteca, que vai ter refeitório, capacidade de 300 pessoas ao mesmo tempo, que vai ter auditório, que vai ter local de prática de esportes, tudo em um local só. Porque a vontade de Egberto é que Mataraca tenha todo o seu ensino fundamental, infantil e fundamental, em tempo integral. Isso significa mais qualidade de vida para a população, né? Isso significa que você imagina a situação de um pai de família que muitas vezes não é nem que esteja desempregado, às vezes está empregado, mas você ganha ali um salário mínimo. E você saber que seu filho está na escola, sendo alimentado, sendo cuidado, sendo educado, e ele volta no fim do dia, isso é bom para tudo. Ele vai praticar esporte lá, no segundo horário ele vai ter uma língua estrangeira, ele vai ter um acesso à informática. Então isso tudo prepara a criança, isso tudo tira de coisas ruins que hoje você sabe mais do que ninguém, você acompanha as notícias do Vale do Mamanguape, como hoje as pessoas aliciam os jovens para as drogas, para essas coisas ruins. E você imagina você pegar o jovem e manter ele o dia todo num ambiente saudável, num ambiente de aprendizado. Isso é uma coisa, assim, eu acho que essa é uma das maiores obras. Então, assim, qual o sonho? O sonho é ver que isso continue, que essa prosperidade que Mataraca vem tendo nos últimos anos, ela permaneça. E essa é uma vontade grande que a gente tem, porque quem nasceu em Mataraca, quem é filho de Mataraca, quer que realmente a cidade sempre desenvolva, sempre a cidade cresça, que as pessoas tenham essa qualidade de vida. Tem conversado com o prefeito Egberto e nessa conversa, nesse diálogo aí, nesse seu resumo das palavras, você é o pré-candidato a prefeito do grupo? Massa, ultimamente
eu acho que as pessoas elas estão antecipando muito esse debate. E eu acho que Isso é bom ou é ruim? eu acho que isso tem dois lados, né? Isso tem, como tudo na vida, isso tem dois lados. Porque na realidade a gente tem hoje um grupo muito forte. Porque você imaginar quadros em Mataraca que nosso time tem, um exemplo de Floriano, que a gente já por várias vezes quase ia candidato, não foi, às vezes não foi por um Existiria motivo. uma disputa no grupo do seu tio, Floriano, e você, para ser o candidato De do forma grupo? nenhuma. Se no momento que meu tio quisesse ser candidato, ele iria contar com o meu apoio esse integral, de corpo e alma. Não tem essa disputa de jeito nenhum, pelo contrário. O que a gente tem lá é um entendimento de procurar o que é mais viável para Mataraca. Porque as pessoas têm que entender que ser prefeito não é uma. Você ser a prefeitura ela está lidando com coisas muito importantes e você imagina você colocar a educação dos seus filhos na mão de uma pessoa, você colocar a saúde nas mãos de uma pessoa. Então, essa é uma responsabilidade muito grande, que você precisa ter tempo, você precisa ter disponibilidade, você precisa ter vontade, você precisa ter amor, você precisa ter paixão por aquilo, porque senão não vai dar certo. Você sonha em administrar a cidade? Não, o que eu sonho, eu nunca tive esse desejo pessoal de nada, mas eu tenho muita vontade que esse trabalho continue. Se for convocado, você vai. Eu não sei se você lembra, naquela entrevista de muitos anos atrás, você me perguntou se eu seria candidato a vereador. E eu disse naquele momento que não passava pela minha cabeça de ser candidato, porque na minha cabeça eu já teria um candidato, eu ia votar em Floriano para vereador novamente, mas acabou que Floriano decidiu não ser, e naquele momento eu fui, e assim, tive uma votação muito boa, entendeu? Depois também não tinha intenção nenhuma de ser candidato a vice, a gente já tinha um compromisso firmado com a doutora Emília, e não podia ser mais doutora Emília, mas seria a Jane, que na época estava na Câmara com a gente, mas acabou que por uma questão jurídica ela não pôde ser, eu estava na presidência na Câmara na época, e acabou que eu fui. Então, eu assim, não sou hipócrita de dizer, porque eu tenho certeza que para qualquer cidadão que ama a sua cidade seria uma satisfação enorme poder conduzir os rumos da cidade, mas isso não são coisas que sobem a cabeça, pelo contrário, a gente sempre tem um pé no chão de procurar entender qual é o melhor caminho naquele momento. Então você acha que está cedo essa discussão? Não, está muito cedo. Eu vejo muito hoje as pessoas antecipando as situações. Eu acho que essa é uma decisão que tem que ser uma decisão assim, muito bem estudada. A gente tem que ouvir muito Egberto. Egberto tem dedicado a vida dele a esse projeto. Então, Egberto, com certeza, é a pessoa que a gente tem que mais escutar, nosso líder maior hoje. A gente tem que escutar o próprio Floriano, tantas lideranças que tem do grupo, escutar as pessoas. Então, essa é uma decisão que a gente, com certeza, e acredito que essa decisão, a partir do momento que as coisas começam a desenrolar, ela se torna natural. Felipe, os bastidores pegam fogo, você sabe. E essa área do jornalismo a gente encontra muita informação, tanto da população como da mesma base dos políticos em si, que conversam entre si. Estaria existindo algumas discussões, algumas divisões no grupo, porque nos bastidores se comenta uma possível candidatura de Becinha. E já soube de outros apoios relacionados ao secretário de Educação, que é Paulo de Tarso, lá em Mataraca. O que você acha dessas divisões? Há ou não essa divisão? Olha, Massa, todas as vezes que você tem muitas cabeças pensantes, pessoas que têm opinião própria, pessoas que pensam de forma diferente, acontece de acontecer uma vez ou outra de uma pessoa ter uma opinião diferente da sua. Mas veja bem, você imagina se você tivesse uma hegemonia, você tivesse um grupo ou tivesse alguma situação que ninguém pudesse pensar diferente? Seria uma coisa totalmente autoritária. Então a gente tem hoje grandes quadros, e desses grandes quadros que a gente tem cabeças pensantes. Então, muitas vezes a pessoa tem uma opinião diferente da gente, não quer dizer que nem que a gente esteja certo, nem que a pessoa esteja errado. Mas, hoje, assim, o que eu vejo mais é comentários aleatórios, porque efetivamente não existiu nenhuma discussão, não existiu nenhuma briga,
não existiu nenhum ataque. A gente sempre trata assim, é muita cordialidade. Conversou em algum momento com o presidente da Câmara atual, que é o vereador Bessinha, ou com o secretário de Educação, Paulo de Tarso? Converso sempre. Assim, nessa questão política mesmo, de candidatura, não, porque não é o momento. Mas, assim, são amigos que a gente conversa diariamente sobre vários assuntos. A gente brinca, a gente, entendeu? Fala sobre assunto de Mataraca. Essa semana mesmo estive na Câmara, eu, o prefeito e tudo, estava lá, a gente conversou bastante. Também estive na Secretaria de Educação recentemente, juntamente com o prefeito, a gente sempre está junto em algumas pautas, e Mataraca a gente sempre tem essa união. E eu acho que quem busca que a gente tenha algum tipo de rompimento, algum tipo de rusga, não é ninguém da gente. Tem gente buscando isso? É sempre a oposição. Porque eu acho qual é a alternativa da oposição? Era ver a gente rachado. Isso não vai acontecer porque a gente tem um projeto. O líder desse projeto hoje é Egberto. Eu tenho certeza que ele vai conduzir isso da melhor forma possível, como vem fazendo durante todo esse tempo. O grupo está coeso, está unido. O grupo está coeso e está unido, como sempre. Relação do vice-prefeito com a Câmara de Vereadores, com os pares daquela casa. Rapaz, eu sou até suspeito de falar, porque eu não fui, tinha aquela história, logo quando eu assumi a Câmara, eu tinha uma ligação tão grande com os vereadores, que eu disse, não, lá não vou mais. Então lá na Câmara hoje, na situação, a gente tem 6, mas seriam 7, porque Dona Socorro, ela se licenciou para assumir a Secretaria de Saúde, e está lá numa batalha diária, porque você sabe que a Secretaria de Saúde não é fácil, mas ela tem uma dedicação enorme à Secretaria. Quem assumiu foi uma pessoa que também é de uma educação, de um respeito muito grande, que é a dona Terezinha, que é a esposa do ex-vereador Luiz Antônio. A gente tem lá o vereador Erivan, conhecido como Erivan eletricista, é um cara super atuante. A gente tem hoje o vereador Fernando, que também é uma pessoa que se destacou. É um jovem, um né? jovem que se destacou ultimamente. A gente tem Beatriz, que também é muito jovem, Bia Madruga, ela é filha de um grande amigo nosso, de Galego Vera, um grande amigo do meu pai, de frequentar a nossa casa. Tem uma menina muito gente boa, que está lá fazendo um bom trabalho. E a gente tem também o ex-presidente, Josivan, que fez um brilhante trabalho lá. Recentemente ele criou o memorial da Câmara, que foi uma iniciativa brilhante. E agora a gente está sendo conduzido por Bessinha, que também é um cara que está com a gente há muito tempo, que é do nosso grupo, é uma pessoa muito bacana, e que com certeza vai fazer também, está fazendo e vai continuar fazendo um brilhante trabalho lá. Eu espero não ter esquecido o nome de ninguém. A hora que se esquecer é briga depois, não né? é isso? Então, faça a conta aí, vê se eu não lembrei dos 7, para não ser injusto com ninguém. Bom, nessa relação aí de vereadores, da gestão municipal, você não disse indiretamente, mas eu, como mediador aqui da entrevista, posso assim dizer. Felipe já está em campo como pré-candidato a prefeito. Eu tenho visto algumas fotos nas redes sociais, você com amigos. Não sei se é só visita ou se é já essa trajetória que emana de você, mas está escondidinha até o presente momento, de sair nessa nova trajetória de candidato a prefeito da cidade. Massa, para lhe falar a verdade, não é nenhuma questão de pré-candidatura, mas me puxaram a orelha agora há pouco. Quem me puxou a orelha foi o prefeito, foi Egberto. Você está vendo que eu estou acompanhando as redes sociais, né? Egberto puxou a orelha, Egberto publica tudo que ele faz, o trabalho e tudo. E recentemente ele disse, olha, você está aqui com a gente, você está aqui participando, mas você não divulga. Então, eu acho que está na hora de você também aparecer e divulgar o trabalho. Então, recentemente a gente tem feito isso, a gente tem registrado aquilo que a gente já faz há bastante tempo, a gente tem registrado, mas isso é de uma forma natural das coisas acontecendo, como tem que ser, né? Nada forçado dá certo. A gente sempre tem que ter a humildade de deixar as coisas acontecerem, porque só dessa forma que dá certo. Mas no sabor do café lá das conversas, tem política no meio. Sempre tem, não deixa de ter, né? Independente de qualquer situação. A gente sempre tenta focar e fazer com que as pessoas não esqueçam do trabalho, porque a educação tem que continuar. Um exemplo disso, Massa, eu falo sempre na questão da educação, na questão da infraestrutura. Mataraca a gente precisa realmente assim sempre lembrar do que vem acontecendo com Mataraca hoje. Você que estava lá naquele tempo, você lembra como era o Novo Horizonte. Olha como é o Novo Horizonte hoje, todo calçado.
O prefeito agora está com dinheiro na conta. Aquele trecho que nas margens da PB 065, que tem toda a frente do Novo Horizonte, vai ter agora uma grande praça do início ao fim, que inclusive vai ter pista de skate, vai ter... O projeto está pronto e o dinheiro está na conta. Agora a gente já está para iniciar essa obra, que vai ser também no Novo Horizonte. Você mais do que ninguém lembra como era o Bom Jesus. O Bom Jesus hoje está com 90% pavimentado. E o restinho a gente vai fazer agora. Então, assim, a gente tem que parar para a gente poder mostrar essa realidade, para que a gente tenha essa continuação de trabalho. A continuação de a gente ter esse desenvolvimento vai fazer com que Mataraca cresça. Mas quando Egberto entrou na prefeitura, ele passou 4 anos seguidos tirando dinheiro do recurso próprio e investindo na educação, recurso próprio, para poder alavancar a educação, que naquele momento se tinha 1.000 e poucos alunos. Hoje a gente passou para 2.500. Foi a credibilidade do trabalho que foi feito que fez isso acontecer. Você estava lá naquele momento e assim, na época da gestão anterior de Egberto, foi um descalabro tão grande que chegou a momentos dos alunos ter que largar de 9 horas da manhã, porque às vezes era porque não tinha a carteira, às vezes é porque não tinha merenda, e às vezes é porque o ar-condicionado estava quebrado e como era tudo fechado, ficava um calor insuportável. E não era nada operação. E você ficar assim, era o Deus dará. Eu lembro que quando o João Madruga foi prefeito, ele fez lá uma biblioteca digital, tinha 20 computadores. Lá também tinha um auditório. A gente foi pioneiro na época de fazer um auditório que tivesse aquele som acústico e tal. E isso foi demolido. Foi demolido, foi uma coisa assim que foi surreal. As pessoas não, assim, ficaram incrédulas com aquilo, com a justificativa de fazer uma quadra que está até lá hoje, que o prefeito agora teve que entrar com ação para poder conseguir fazer algo naquele espaço, porque as pessoas cobram que Egberto hoje revitalize aquela praça, e ele não fez isso ainda, que era uma prioridade dele, porque aquela obra estava embargada e não podia tocar naquilo ali, mas ele, assim, já vendo que faltam menos de 2 anos para o final da gestão e ele quer deixar aquilo ali pronto, ele já acionou a justiça para poder resolver aquela situação, para poder que se faça ali uma praça bacana, como é hoje o centro de Mataraca ali, não o centro histórico, mas é o centro comercial de Mataraca ali, o centro onde é um eixo ali, liga o Planalto 1, o Planalto 2, o Alemão, o Novo Horizonte, aquele trecho. Então é muito importante para a gente revitalizar aquilo ali. Então eu sempre friso essa minha insistência de dizer que a gente tem que fazer Mataraca continuar crescendo, é exatamente por isso, é não retroceder, não deixar acontecer com Mataraca o que aconteceu no passado. Você falou do João Madruga, para a gente finalizar já aqui essa conversa. Quem foi João Madruga? E algumas pessoas dizem que Egberto chega ali nesse páreo de tanto trabalho por Mataraca. Rapaz, João Madruga, quem teve a oportunidade de conviver com ele, João Madruga era um cara, assim, diferenciado. João Madruga, sentar com ele para ter uma conversa era você ter uma aula. Eu lembro hoje, assim, de muitas coisas de João Madruga. Das coisas, assim, engraçadas, das coisas duras, que ele também era muito duro. Quando o papai morreu, ele me tratou como um filho. Então, assim, sou muito grato a ele por tudo. Passei um tempo ainda na casa dele. E João Madruga, ele nasceu e cresceu numa casa de taipa. E ele falava naquele momento em que a dificuldade que era viver numa casa de taipa, porque você tinha medo da chuva, você tinha medo de determinadas situações. Ele nasceu no Encantado. E João Madruga fez o maior programa. Se você for colocar por número de habitantes, foi um dos maiores do Brasil, foi o maior da Paraíba. Mataraca foram construídas quase 500 casas no mandato de João Madruga. Foi uma coisa assim, para o tamanho da cidade, foi uma coisa inédita. Então, a maior creche hoje foi construída com João Madruga. Então, assim, João Madruga pegou a Barra do Camaratuba naquele tempo, João Madruga pavimentou quase 100% da Barra do Camaratuba. João Madruga fez algumas coisas em Mataraca que até hoje fica muito complicado um gestor não fazer. Foi ele que criou o calendário de pagamento. Massa, você não encontra nem outra cidade do Vale do Mamanguape que se tenha uma ajuda social mensalmente para o cidadão. João Madruga, naquele tempo, criou a cesta básica,
que depois foi transformada no cheque social. E Egberto, ele pegou o que deu certo de João Madruga e tentou melhorar. Um exemplo disso é que Egberto hoje tem 600 famílias, que recentemente foi até reajustado, recebendo um cheque social lá de R$ 100, que, segundo ele, a gente sempre nas conversas da gente, ele diz que a vontade dele é equilibrar as contas e melhorar ainda mais esse cheque. Então, assim, são inúmeras coisas. João Madruga, naquele tempo, fez o campo de futebol, gramou, fez poço e tudo. Quando o João Madruga saiu da gestão e entrou aquela gestão desastrosa, o campo de futebol acabou. O campo de futebol acabou, o poço não tomaram conta, chamaram de poeirão. O que é que aconteceu depois disso? Egberto reformou o campo, tornou que quem conhece, quem é desportista no Vale do Mamuape sabe que Mataraca é referência nisso. Da mesma forma, fez um agora em Barra do Camaratuba, ficou lindo, o pessoal lá está muito satisfeito e até o final do mandato eles têm um compromisso dele fazer da mesma forma na Uruba. Então a gente vai ter, ao final da gestão de Egberto, 3 campos de futebol. Então assim, é trabalho na infraestrutura, é trabalho na educação, é trabalho na saúde, é trabalho no esporte. E isso é que eu vejo que Mataraca não pode parar. É uma mudança muito grande, Muito grande. Nesses 8 anos aí de Egberto. Não muito diferente do que você espelhou aí do saudoso João Madruga, que foi prefeito lá na cidade de Mataraca, e que todos lembram dessa trajetória. E que com certeza Egberto já ficou com essa marca de trabalho na cidade. Felipe, agradeço esse convite seu para esse bate-papo e fique à vontade aí para essas suas últimas palavras à população de Mataraca que te acompanha e quem está nas redes sociais aí também. Não, a gente só tem a agradecer, a gente só tem a gratidão pela oportunidade que o povo nos deu de estar hoje à frente da prefeitura, lutando, trabalhando, torcendo para que as coisas sempre deem certo. Então, assim, eu sempre busco isso, assim, sempre nas minhas conversas eu defendo que a gente tenha sempre um entendimento para o melhor de Mataraca, para que a gente continue tendo esse trabalho, continue tendo essa... A vontade que Egberto tem de fazer por Mataraca é contagiante. Então, esse é um grupo que sempre pensa assim, é um grupo grande, é um grupo unido, você já conhece há muito tempo. E o que eu desejo mesmo é isso, é que a gente consiga dar outros passos. Egberto, o próximo prefeito, não vai precisar mais calçar o Novo Horizonte, não vai precisar mais calçar o Bom Jesus. Então, com certeza, vai ter que ter outras prioridades. Já vai ter um complexo educacional da Uruba, já vai ter o complexo educacional do Alemão, já vai ter a Escola da Ladeira está sendo ampliada. Então, esses gastos que o Egberto teve que fazer para montar essa infraestrutura, o próximo prefeito não vai ter. Então, ele vai poder ter um olhar mais forte, com mais afinco para a geração de emprego e renda, um olhar com ainda mais afinco para o turismo de Barra do Camaratuba. Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente sonha, é isso que a gente quer que aconteça, porque quem ama essa cidade, quem ama Mataraca, quer sempre o bem para Mataraca e para os seus filhos. Felipe Bezerra ama Mataraca. Ah, sempre. Mataraca está no coração da gente, sempre.